Eu juro que eu tento não passar a linha Marvete aqui no canal. Eu tô tentando dar uma equilibrada, só que tá difícil. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, dessa vez para falar sobre Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse, mais precisamente o universo do DCAU. Por mais que já tenha ficado um pouquinho velha já a animação da Guerra de Apocalipse e esse fechamento do DCAU que começou lá no Flashpoint em 2013, eu só vim assistir recentemente e era um negócio que assim, eu não consigo ficar muito quieto sobre essas animações, principalmente por conta da construção de universo desastrosa que eles têm, na minha opinião. E muito disso, querendo ou não, se deve por conta de Guerra de Apocalipse, que foi um negócio assim, eu fiquei incrédulo. Mas antes a gente precisa sim falar sobre os filmes que vieram antes, algumas coisas que ele já tenta construir para ligar no Guerra de Apocalipse. E por que eu acho que Guerra de Apocalipse é tão problemático assim nessa questão de DCAU, nessa questão de fazer parte de um universo compartilhado. E por essa questão de universo compartilhado, por eu estar falando de uns 16 filmes de uma vez, vai ter muito spoiler. Então se você não assistiu o universo animado DC, se você não assistiu Guerra de Apocalipse, corre desse vídeo, tenta assistir ou não. Talvez não valha tanto a pena. Mas se você quiser assistir o vídeo, fique por sua conta e risco, porque o spoiler vai comer solto aqui. Bom, o universo animado da DC ele começou lá em 2013 com a animação do Flashpoint, que já era um ponto importante nos quadrinhos da DC, porque foi um ponto que mudou do universo onde estavam para os Novos 52, que já é um universo que o pessoal não gosta tanto. É uma lenda DC que eu não vejo o pessoal falando praticamente nada bem das histórias, dos arcos que eles fizeram. Eu realmente não vejo falarem bem de Novos 52 e boa parte das animações desse universo animado são baseados no Novos 52. Por mais de ter uma ou outra ali solta que pegaram de fase anterior, a maioria é Novos 52. Então, isso já é uma coisa que causa uma certa preocupação. Inclusive, eu conheço muito decenalta que corre um pouquinho dessas animações por ser baseada em Novos 52, mas eu acho que o problema não tá nem necessariamente nisso. Tem histórias problemáticas? Tem. Tem uma construção meio conturbada? Tem. Mas o grande problema pra mim é como a DC se esforçou muito em fazer esse universo compartilhado nas animações. Porque logo depois de Flashpoint, que em teoria tem o reboot de universo, que é um negócio que não dá nem pra sacar com o final de Flashpoint, se você falasse que o Flash voltou pro mesmo universo que ele tava no começo do filme, eu acreditava. Pra mim aquilo não indicava nada que era uma nova realidade, que era um novo universo. E isso ficou mais complicado pra mim quando veio Liga da Justiça Guerra, que é o filme seguinte, assim, de Flashpoint. Porque, por exemplo, a gente tem um final de Flashpoint onde ele tá entregando a carta pro Batman, e no Liga da Justiça Guerra, que é o seguinte nessa linha, a gente vê um Flash que pensou que o Batman era uma lenda. Por mais que ele provavelmente já estava em atuação há, o quê? 10 anos? Porque nesse mesmo período já tem o Damian lá com a Liga dos Assassinos, a grande maioria ainda pensava que o Batman era uma lenda, assim como a grande maioria não conhecia uns aos outros, por mais de todos eles já estarem em atuação há um bom tempo. Lanterna Verde conheceu o Flash, os dois pensavam que o Batman era uma lenda, ninguém sacava quem era o Superman, Mulher Maravilha estava sendo conhecida naquele momento, então fica um negócio meio difícil de digerir, mas ok. Por mais dele não ter se esforçado nada para apresentar os personagens, por mais que não teve um embasamento pra gente conhecer essa versão específica dos personagens, a animação ela te joga muito, o espectador já deve conhecer, ele já deve ter consumido alguma coisa de cada um desses personagens, então a gente não precisa apresentar, vamos colocar só cena de ação, cena de ação, cena de ação. O que eu já acho um erro, porque você não dá embasamento direito para a construção desse universo. E que vendo o que foi feito depois, eu acho que eles realmente não estavam se importando muito, porque eu considero até meio complicado chamar isso de universo compartilhado, porque o que eu vejo são várias linhas de personagens diferentes, de grupos diferentes, que de vez em quando se convergem. O que é uma ideia muito boa. Por mais que eu tenha saído decepcionado, porque eu realmente esperava ver um universo compartilhado, tipo Marvel, que um filme impacta diretamente no outro, que às vezes é realmente complicado você entender um filme sem ter bagagem dos que vieram antes. Aqui no DCAU não. Dá pra pegar a morte do Superman, por exemplo, sem ter visto nenhum dos filmes anteriores.
por mais que Morte do Superman seja o que? O 12º na linha. Eu acho que é o 12º, posso estar errado. Então isso é algo bom, principalmente pelas animações não serem todas de grande qualidade. Então você pode pegar, opa, falam muito bem dessa aqui, você pode pegar ela solta e maravilha. Onde as que mais têm importância de você seguir uma certa ordem, acaba sendo o quê? As do Batman, porque tem a apresentação do Damian e depois isso liga nas animações dos Jovens Titãs. Mas querendo ou não, acaba que a linha é essa. É você ver os 3 primeiros filmes do Batman e depois ir para os Jovens Titãs. De resto, a gente tem 2 filmes da Liga da Justiça ali que dá para aproveitar os 2 de forma independente. A gente tem um filme da Liga da Justiça Sombria que também fica muito desconexo ali no meio. A gente tem um filme do Esquadrão Suicida. A gente tem 2 filmes do Superman, que um é sequência do outro, mas você também consegue ver eles isoladamente ali. Você vê os 2 sozinhos e pronto, você já consegue sair satisfeito. Então fica aquela impressão que eles não estão realmente construindo um universo. Fora que tem muitos pontos ali que para uma construção de universo eu acho realmente complicado, eu acho até ofensivo em alguns pontos. Por exemplo, depois do Liga da Justiça Guerra, o próximo filme da Liga é para apresentar o Aquaman. É para entrar o Aquaman na equipe, ao invés de fazer um filme solo do personagem, para apresentar o personagem, não, fica ele dividindo espaço com a Liga. A apresentação do Aquaman misturado com a entrada dele na Liga, o que eu acho realmente complicado. Mas isso aqui não é um vídeo para falar dos filmes, eu vou falar sobre o universo. Mas beleza, teve um filme pra apresentar o Aquaman, pra entrar o Aquaman na Liga. Então por que quando a gente viu a Liga de novo, que foi lá em Liga da Justiça versus Jovens Titãs, a gente já tinha Caçador de Marte, a gente já tinha Gavião Negro, a gente já tinha o Lanterna Verde John Stewart, e nenhum deles foi apresentado. A gente não viu a Liga conhecendo nenhum deles, indo atrás de nenhum deles, ou como eles entraram pra Liga. Eles simplesmente já estavam ali. Não teve embasamento, não teve construção, e eles sequer tiveram importância depois. Não teve nenhum acontecimento, não teve uma trama, não teve nada que envolveu diretamente eles. Eles simplesmente estavam ali. Convenhamos, isso não é uma construção de equipe, não é uma construção de personagem, não é uma construção boa de nada. Mas ele ainda tinha suas construções, ainda tinha os seus personagens interessantes, tinha seus desenvolvimentos e que iam caminhando relativamente bem, que eu conseguia ficar interessante. Se tivesse um terceiro filme dos Jovens Titãs, eu ia ficar curioso para assistir, para ver o que aconteceria, se ia ter algum impacto do contrato de Judas. Se tivesse um filme do Batman que continuasse silêncio, eu ficaria curioso se ia continuar a relação dele com a Mulher Gato, se ia ter algum impacto daquilo, se ia ter mais interações entre a Bat-família, se ia voltar aquele bando de filho da puta do sangue ruim que nunca mais apareceu. Se tivesse uma continuação do Mulher Maravilha nem Agente de Sangue, por mais que eu tenha detestado o filme, eu ia ficar curioso, porque aquela cena pós-créditos me pegou. Mas aí vem Guerra de Apocalipse, um filme que simplesmente encerra o universo inteiro com um monte de ponta solta. Um filme com uma puta de uma ideia interessante, uma distopia onde a Liga da Justiça perdeu pro Darkseid e agora o Darkseid conquistou a Terra. A Terra tá simplesmente destruída, não tem como viver praticamente, porque o Darkseid conseguiu vencer a Liga da Justiça. Isso é uma ideia extremamente interessante. É uma ideia. Quando eu vi ali no começo do filme, e inclusive eu fiquei muito feliz de eu não ter tomado spoiler disso, por mais que aconteça muito no começo, porque realmente me surpreendeu. Era algo que eu realmente não estava esperando acontecer. Mas essa surpresa foi muito por água abaixo, porque ele estraga tudo aquilo que eu tinha uma mísera expectativa de ver depois. Como essa questão dos Titãs, essa questão do Mutano, essa questão da Mulher Gato, essa questão da Mulher Maravilha. Tudo isso acaba indo por água abaixo, porque a Liga da Justiça perdeu. A ideia do filme é interessante, tem coisas ali, mas eu fico bem ofendido até em ver que, tipo, encerrou um monte de coisa que poderia ser realmente interessante, porque assim... Fora que essa questão que eu falei, que no Liga da Justiça versus Jovens Titãs apresenta um monte de personagem porque sim, pra só estar ali, só estar presente, aqui em Guerra de Apocalipse consegue ser pior. Porque tem personagem ali que foi utilizado uma vez, 2 vezes, ou que surgiu nesse filme só pra morrer. Vocês lembram no final de Contrato de Judas, onde eles apresentam a Moça Maravilha, a Dona Troy, entrando pra equipe dos Titãs? Nunca utilizaram aquilo. Nunca teve um desenvolvimento da Dona Troy. A gente nunca viu ela interagindo com os personagens. A gente viu ela voando uma vez e na vez seguinte que a gente viu a personagem, ela estava morta. Vocês lembram do Superboy, do Reino do Superman? O personagem era interessante, o personagem era divertido, tinha um potencial, morreu. E até essa parte desse show de morte que vai acontecendo logo no começo, já é meio complicado, porque a gente vê isso com o Superman contando o que aconteceu quando eles tentaram invadir Apocalipse, que por sinal... Nossa, puta ideia!
Puta ideia, aqui é onde eu vou ter que xingar o filme mesmo. Por isso eu falei que o vídeo vai ser muito mais sobre Guerra de Apocalipse do que necessariamente o universo. Porque ele faz, não só fode essa questão do universo, como mesmo se ele não tivesse dentro do universo, com o roteiro que ele tem, ele é complicado. Porque ele já começa com um Superman que é extremamente incoerente com o Superman que a gente viu nos filmes anteriores. Porque nos filmes anteriores, a gente viu um Superman bondoso, um Superman alegre, um Superman que aproveita cada momento, um Superman que realmente é um símbolo de esperança. E a gente abre o filme um Superman pistola, que ele quer sair na porrada com o Darkseid porque quer sair na porrada com o Darkseid, ele não tem planejamento, ele só quer ir, foda-se, porque o Darkseid pode invadir aqui a qualquer momento, e todo mundo ali tá contestando. Meu, não é melhor a gente tentar planejar um pouco melhor? Será que não dá pra mandar um mensageiro pra ver se dá pra fazer alguma merda com o Darkseid? A gente tá falando de um negócio que pode acontecer amanhã, um negócio que pode acontecer daqui a 100 anos. Então fica todo mundo debatendo, e o Superman pega, bate no peito e fala, não, a gente vai agora, foda-se. Completamente impossível, irracional, só pra dar merda. É só pra isso que existe essa mudança de personalidade do Superman, pra dar merda. Até porque logo depois, quando tem o time skip de 2 anos, ele volta à personalidade que ele era no Morte do Superman, por exemplo. Da pessoa bondosa, símbolo de esperança, que perdoa. Inclusive, essa questão do símbolo de esperança, eu acho que poderia ser muito melhor aproveitada no filme, por conta da questão dele estar sem poderes, dele estar com kryptonita líquida no sangue. Porque o Darkseid deixou ele vivo como um símbolo de vergonha, como um símbolo de derrota da Terra, e mesmo assim ele se mantém lutando. Mesmo assim ele se mantém na linha de frente, juntando aliados, tentando dar o troco do Darkseid. Não porque o Darkseid é um filho da puta, mas porque ele errou e porque ele acha que a Terra ainda tem salvação. Não é vingança, é esperança. Isso é o Superman. Essa ideia, essa proposta, eu acho muito boa. Assim como, por exemplo, o Damian. Eu falei que os filmes eles são muito mais linhas em específico do que um universo compartilhado onde um impacta o outro. E o Damian, ele prova muito isso. Que a gente tem a linha do Batman, que depois resulta na linha dos Titãs. E todos esses filmes vão desenvolvendo o Damian, que é o único personagem que pra mim justifica esse universo compartilhado. Porque o Damian ele vai se desenvolvendo filme por filme, vai modificando o modo dele ver as coisas, o modo dele se comportar, pra chegar na conclusão dele em Guerra de Apocalipse. O Damian, pra mim, ele é o melhor personagem, não só do filme, mas da linha inteira. Por mais que ele comece insuportável, ele cresce muito. E provando que o problema não é só o universo, mas o roteiro, eles estragam a conclusão do Damian. Porque logo depois que ele morre pra salvar o Batman, após o Damian repetir as palavras que o Batman falava tanto pra ele, lá em Batman vs Robin, justiça não vingança, eles simplesmente pegam e trazem o Damian de volta porque sim. Por mais que minutos antes o filme tava matando todo mundo, porque sim também. Porque é pra ser um filme violento, porque é pra ser um filme impactante. Tão impactante que ele foca tanto nisso de impacto, de matar personagem atrás de personagem, que chega um momento que você já tá cagando pra quem tá morrendo. E uma das poucas mortes que conseguia funcionar, eles estragam. Eles estragam trazendo o personagem de volta. Mas voltando pra questão de construção de universos, caramba, o que Guerra de Apocalipse realmente aproveita dos filmes anteriores? O Damian e o conceito do Flashpoint. Só. Ah, mas tem o Lex Luthor que tá no começo junto com a Liga por culpa da aliança que fizeram no Reino do Superman. Não é como se isso fizesse um grande impacto na história. A gente tem a cena da Arlequina falando que a Amanda Waller morreu de câncer, que muita gente fala, opa, isso aqui liga lá no filme do Esquadrão Suicida. É sério que a gente teve um filme do Esquadrão Suicida só porque a Amanda Waller queria um negócio pra ir pro céu porque ela sabia que ia morrer de câncer? É sério mesmo que precisava de um filme só pra isso? É um filme divertido, é um filme que dá pra aproveitar, mas é sério que a gente precisava de um filme pra construir esse detalhe, mas não podia ter um filme pra apresentar o Gavião Negro, não podia ter um filme pra apresentar outros Lanterna Verde, não podia ter um outro filme do Titã pra apresentar melhor a Dona Troy, e tipo, a gota da água é o final. Por mais que o filme todo seja complicado, eu falei dessa questão do Damian, mas tem muito mais coisa, coisa. A gente tem a Arlequina, que é a Arlequina conseguindo matar um monte de para-apocalipse. Aqueles bichão brabo, destruiu a liga inteira, partiu a Aquaman no meio, rasgou o rosto da Hera, fez um estrago na Liga da Justiça. Mas a Arlequina com martelo de kryptonita enfia o cacete em todo mundo, né? Certinho. Certinho, parabéns, roteiro. Quer coisa melhor? Quer coisa melhor? Vamos lembrar lá que o Constantine, ele conseguiu libertar a lavagem cerebral feita na Mulher Maravilha com um laço da verdade. E a Mulher Maravilha se juntou a todo mundo nessa, porque saiu da lavagem cerebral, e ela que detém
o laço da verdade, que é quem usa, que é quem realmente conhece os poderes lá, que ela faz com todo mundo que tava com lavagem cerebral. Ela sai no soco. Eu uso esse laço da verdade pra tirar a lavagem cerebral de todo mundo? Não, tem que morrer mais gente, né? Se eu já liberasse todo mundo, ia ser muito fácil. Não, vamos deixar o pessoal morrer, vamos deixar o pessoal ir se fudendo ali. Acho que é uma boa. Ah, velho, vai tomar no... Ou até mesmo a questão que o Constantine, ele morre ali na reta final do filme e é outro que volta. Porque o Batman tinha plano pra ele. O John Constantine ainda tinha um destino pra cumprir. Que destino era esse? O que o Constantine fez ali? Ele deu a ideia de tacar o Trigon pra sair na porrada com o Darkseid. Por sinal, eu esqueci disso. Trigon é outra coisa que é relevante dos filmes anteriores ali pra o Guerra de Apocalipse. Tem esse pequeno detalhe. Mas tipo, ele deu essa ideia maluca. E ele é o diabo cochichando no ouvido do Flash naquele final maravilhoso. Faz Flashpoint aí. E pra mim isso é a gota d'água. Isso é a gota d'água. Porque eu falei, tem esse monte de coisa aqui que ainda pode ser trabalhada. Tem esse monte de coisa que parece que ia ligar em algum lugar. Você já não ia conseguir trabalhar com 70% do elenco morto e uma grande parte transformada em ciborgue. Mesmo assim, o filme ele tenta colocar aquela questão de esperança. A esperança do Superman. O símbolo que o Superman representa. Porque ele ainda tem esperança de tentar reverter os efeitos da invasão do Darkseid na Terra. E tentar salvar a Terra, por mais que todo mundo fale, mano, a gente vai sair de órbita em pelo menos 2 anos e vai todo mundo morrer do mesmo jeito. O Superman ainda tem esperança. O Superman ainda acha que dá pra fazer algo. E o John Constantine, sem consultar ninguém, ele manda o Flash sair correndo, fazer outro ponto de ignição pra talvez ter um universo melhor, e o Flash vai, sem consultar ninguém, sem falar nada. O pessoal lá atrás dele tá debatendo o que eles vão fazer, o que eles vão tentar pra salvar o planeta. O Flash sai correndo no foda-se e fica todo mundo olhando. O pessoal não fica preocupado, o universo simplesmente acaba. Eles apagaram o universo, porque deu tudo errado e jogou fora um monte de desenvolvimento que vários não eram bons, mas tinha ali os que realmente funcionavam, os que realmente eram legais, os que eu queria ver como continuava. Ele simplesmente pegou tudo isso, jogou fora e apagou o universo. Isso não é um bom final. Desculpa, isso não é um bom final. Mano, eu terminei o filme, eu realmente me senti ofendido. E eu me senti mais ofendido quando eu fui ver análises que o pessoal fazia na época que o filme saiu mesmo. E o pessoal falava que a Warner devia usar de referência a forma como foi construído esse universo para fazer o universo de cinemas, para fazer o DCU. E, assim, desculpa, mas se for pra Warner fazer isso, se for pra Warner usar esse filme, que o pessoal tem a audácia de falar que é o ultimato da DC, como referência pro DCU, eu vou ter que levantar a bandeirinha do Restore the Snyderverse. Eu, que sou hater do Snyder, vou ter que levantar a bandeira. Porque eu prefiro o desenvolvimento de universo do Snyder a esse. Com os filmes isolados, se a gente ignorasse a construção de universo, a grande maioria dava para sustentar. Porque como construção de universo, como construção para algo maior, ele é simplesmente uma catástrofe. Ele é ofensivo. Eu realmente não consigo compreender como o pessoal achou isso bom. Porque pra mim o único motivo que eu enxergo pra todo mundo pagar pau e falar que essa é uma das melhores animações da DC desde o Flashpoint é pela violência. É por ser um filme, em teoria, mais sombrio. O que o filme não consegue. Mesmo com show de sangue, mesmo com um massacre de herói que vai acontecendo, o filme não consegue se manter num clima realmente sombrio, num clima realmente dramático. E a gente vê isso quando um dos personagens mais aclamados do filme é o Constantine, que por mais dele ter seu lado dramático, por mais dele ter o seu lado traumatizado com o que aconteceu, ele passa a maior parte do filme zoando todo mundo. Assim como a gente tem um foco muito grande no Esquadrão Suicida, assim como a gente... Sendo que outros personagens poderiam ser muito bem aproveitados no filme, como por exemplo o Shazam. Eu já falei, eu não gosto do Shazam, mas puta que pariu, o Shazam foi um dos únicos que saiu vivo da invasão de Apocalipse. Ele perdeu perna, ele perdeu o olho e ele se manteve vivo. Ele teve uma puta de uma derrota, ele encarou as consequências disso, ele sentiu na pele aquela batalha e poderia ser muito bem explorado. O trauma no personagem, o que afetou nele, poderia ser explorado um monte de coisa. E o Shazam, depois da Guerra de Apocalipse ali, depois da primeira invasão, ele tem uma cena para matar 3 parademônios e morrer no processo. Ele não fala um A no filme inteiro, sendo que ele poderia ter um puta de um trabalho interessante por ser um dos sobreviventes. Ele poderia explorar muito bem esse lado mais dramático, esse lado do impacto que a vitória do Darkseid causou, que eles conseguem explorar relativamente
bem com o Damian e com o Clark, mas ele não faz isso. E ainda encerra um universo que poderia ser muito bem aproveitado ainda. Guerra de Apocalipse é uma ideia boa, é uma ideia interessante, mas eu acho que se fosse feito em um universo já preparado desde o começo para aquilo acontecer. E não é esse sentimento que eu tenho, porque no filme anterior, que é Mulher Maravilha em Agente Sangue, a gente já tem cena pós-créditos para ligar em coisa que vai acontecer em futuro filme da Mulher Maravilha. Então a única questão que eu vejo é que os roteiristas da DC não estavam conversando uns com os outros. Cada roteirista estava tendo sua ideia colocando no filme. Eles não estavam construindo a porra do universo. Um filho da puta chegou lá com a ideia, vamos apagar o universo, enquanto o outro ainda estava fazendo lá o filme dele. Essa é a impressão que eu tenho, e por isso eu fico puto. Não que se tirasse Guerra de Apocalipse desse universo, o filme melhorava. Ele ainda tem muito defeito. Ele tem muito problema de roteiro, de conveniência, de um monte. Mas se ele fosse construído em um universo para isso acontecer, desde o começo ser planejado como um universo mais trágico, um universo para realmente acabar tudo, ele poderia funcionar tão melhor. Nossa, poderia funcionar de uma maneira tão mais convincente do que foi você simplesmente colocar esse apocalipse gigante numa linha que estava realmente fazendo algo interessante até, que ainda tinha potencial. Isso me deixa puto, isso me deixa muito indignado. Por mais que tenha a linha agora dessas animações novas, do Homem do Amanhã, do Longo Dia das Bruxas, não vai reaproveitar as cenas pós-créditos dos filmes que tiveram antes. E não dá nem pra falar, vamos manter aquela terra, porque aquela terra já foi devastada. Aquela terra já foi pro caralho. Como é que vai continuar a trama do Batman com Mulher Gato? Como é que vai continuar a trama da Mulher Maravilha com a Mulher Maravilha Ciborgue? Eu fico triste. Por mais que eu não gosto, dava pra explorar algo, dava pra ter ainda um potencial. Eu não gostava dos filmes do Homem-Aranha e do Tom Holland. Olha o trabalho incrível que fizeram no terceiro. Não é porque não tá dando certo num ponto que você precisa apagar. Ainda dá pra tirar algo de interessante de tudo aquilo. E apagaram. Apagaram, não tem mais como tirar. O único personagem pra mim que realmente justificou a existência desse universo compartilhado, muito entre aspas, foi o Damian. Foi o único personagem que a gente viu um arco grande do personagem, por mais que não teve um filme que fosse dele protagonista. Ele foi o personagem mais bem desenvolvido, mais bem trabalhado, que mais evoluiu e que teve uma conclusão. E mesmo essa conclusão foi arruinada. Enfim, é basicamente isso que eu acho do DCU e da Guerra de Apocalipse, todos os problemas que eu vejo. Quem sabe qualquer hora eu não tento fazer uma tier list para tentar falar melhor sobre cada filme individual, porque como eu falei, individualmente os filmes até conseguem funcionar. Coloca no coletivo, vira uma catástrofe. Então talvez eu consiga explorar um pouco melhor isso numa tier list. Mas enfim, essa é minha opinião sobre o universo animado da DC. Então eu peço que vocês comentem a opinião de vocês, o que vocês acham desse universo compartilhado, o que vocês acham de Guerra de Apocalipse, vocês gostam do filme, vocês não gostam. E comentem também se vocês querem mais vídeos assim, analisando coisa que não é necessariamente nova ou nostálgica, né? Que fica ali no meio termo, mas eu andei revendo, acho que dá pra comentar alguma coisa, eu pego e comento. Como foi esse aqui, como foi o podcast de Mortal Kombat, porque assim eu acho que dá pra manter uma frequência melhor do que só se eu depender de lançamento, por exemplo. Mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!